Gênesis capítulo 25, versículo de número 26. Está escrito assim: e depois nasceu o irmão que segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. E era Isaque de 60 anos quando Rebeca lhes deu à luz. Capítulo 27 do mesmo livro, o versículo 19, é só virar uma página. 27, 19, está escrito assim: e respondeu Jacó a seu pai: sou Esaú, o teu primogênito, e fiz o que me ordenaste. Levanta-te, pois, assenta-te e come da minha caça, para que o Senhor me abençoe. Vire mais duas páginas, capítulo de número 32, do mesmo livro. 32 de Gênesis, versículo 27 e 28. E perguntou-lhe, pois, como te chamas? E ele respondeu, Jacó. E então disse, já não te chamarás mais Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. E o Senhor trouxe ao meu coração uma lembrança desses 3 capítulos que li, que resumem a vida de uma das maiores personagens da Bíblia Sagrada, que teve altos e baixos, assim como eu e você temos. É o único homem da Bíblia que durante a sua trajetória foi chamado por 3 nomes. A maioria dos homens da Bíblia são chamados por um único nome. Às vezes alguns têm o nome trocado, mas nenhum deles teve 3 nomes. Esse que eu li para vocês é um único chamado por 3 nomes. Quem teve 2 nomes, pastor? Nós tivemos um Saulo, que foi transformado em... Nós tivemos um Pedro, que também foi chamado de Cefas. Nós tivemos alguém que nasce Abrão, e Deus muda o nome para Abraão. Nós temos alguém que nasce Sarai, e Deus transforma para Sara. E assim sucessivamente. Nós temos Daniel, que foi chamado de Beltesazar. Então nós temos na Bíblia Sagrada várias pessoas que tiveram no meio da sua caminhada a troca do nome, ou foram chamados por 2 nomes simultâneos. Por exemplo, Pedro, a palavra Pedro é grega, e a palavra do nome dele em hebraico é Cefas. Então, como a Bíblia Sagrada é escrita em hebraico, o nome dele é traduzido então para Pedro. Nós temos um Mateus, que foi chamado de Levi, ou um Levi, que foi chamado de Mateus. Então a Bíblia brinca às vezes com os nomes. E o crente antigo, né, os modernos não, mas os crentes mais antigos tinham paixão por colocar nome nos filhos, né? Eles iam pelos nomes da Bíblia. E eu estava aqui de manhãzinha falando com Deus, e o Senhor trouxe à minha memória alguma lembrança de alguns nomes, e eu comecei a rir, né? Porque tem gente que coloca nome nos filhos e nem sabe o que significa, né? Eu vi 2 crianças lindas serem apresentadas aqui hoje. Uma foi o Isaque, o pastor falou o significado do nome dele, riso. E a outra foi Débora, né? Cadê a Débora? Cadê a mãe da Débora? Vocês percebem, já sabem o significado de Débora, né? Débora tem 2 significados que são quase antagônicos. Um é abelha, e o outro é criança formidável. Por que antagônico? Porque uma criança formidável ou uma mulher amável, ela é doce. E a abelha, quando ferroa, ela chega a machucar a gente, né? Então olha que interessante. Os nomes bíblicos todos têm significado. Um dia eu estava na Assembleia de Deus do Rio de Janeiro, lá com o pastor Eliseu. E o pastor Eliseu é um senhor já de quase 80 anos. E tinha um pregador antes de mim, que foi pregar, um pastor que era pregador aqui de São Paulo, eu esqueci o nome dele, ele tinha programa de rádio, foi muito conhecido, fugiu o nome. E o pregador começou a dar exemplo de nomes. Cuidado com os nomes que você põe no seu filho. Ele falou assim, onde já se viu um homem colocar um nome na filha de Leia? Porque Leia significa vaca brava. O pastor Eliseu levantou até e disse assim, a minha filha chama Leia. Fez o rapaz sentar, nunca mais pregou. Lembrei, Joá Caetano, o Joá no auge, né? Eu era menino indo pregar e ele falou assim, não põe o nome na sua filha de Leia, porque Leia significa vaca brava. Imagine, o nome de Leia é difícil achar uma Leia. Pois ele foi pregar na igreja do pastor que tinha uma filha, que chamava Leia, né?
Então tome cuidado com os nomes. Quer ver? Tem nomes que nós já estamos desprezando. Maria, diga comigo, Maria. Quantas Marias eu tenho aqui? Levante a mão. Só isso? Não, levante a mão, Maria. Não fique com medo. O nome de Maria, que é tão hoje já não crido e não buscado, significa pura, soberana, significa até vidente, ou seja, tem uma visão além do alcance. Olha outro nome que lindo aqui, Raquel. Jacó que teve, né? Raquel e Leia. Leia é vaca brava. Raquel, mulher mansa. Olha, antagonista, né? Ele arruma uma mulher brava que atormenta ele e arruma uma que vem acalentar o coração dele, né? João, que é um nome que os crentes já não colocam mais os filhos, significa agraciado por Deus. Samuel não é só um nome. Samuel em hebraico é o nome verdadeiro de Deus. Gabriel é o mensageiro de Deus. Miguel, quem é como Deus? Então os nomes bíblicos têm significados fantásticos. E por que estou dizendo isso? Porque quando o meu protagonista, o meu herói, o personagem da minha história nasce, o pai dele, ao invés de colocar um nome nele que exaltasse o nome do Senhor, colocou nele um nome tão desgraçado, tão miserável, que isso criou um trauma naquele menino. Porque quando ele saiu do ventre da mãe dele, a parteira disse, nasceu o segundo. E o pai perguntou, nasceu de que jeito? E a parteira disse, nasceu com a mão no calcanhar do irmão. E a parteira, né, linguaruda, disse assim, pelo que eu vi, ele queria puxar o irmão para dentro da barriga para nascer no lugar dele. Olha a criatura. Vê se essa criatura tem noção ou tem juízo. A Bíblia Sagrada é um livro místico. Diga comigo, místico. E os escritores eram extremamente crentes naquilo que a sua época os ensinava. A própria Bíblia vai dizer que no ventre de Rebeca, duas nações brigavam. No ventre de Rebeca haviam duas nações, uma seria maior e a outra seria menor, e ambos brigavam. Não existe briga no útero. Não existe na mente de alguma criança que está dentro do útero a história de que se eu nascer primeiro, eu vou ser mais abençoado do que o outro. A cultura é do tempo de Israel. O primeiro menino que nascia era o primogênito, e o primogênito herdava tudo que o pai tinha na morte. Na morte do pai, o primogênito se tornava o pai, e ele cuidava da família. Então o que a parteira está dizendo? Olha, é raro nascer gêmeos. Na Bíblia Sagrada, se você procurar encontrar outro gêmeo, me fala, porque só tem esse. Então era raríssimo nascer crianças iguais. Então quando a parteira foi fazer o parto de uma criança única, ela tomou um susto, porque quando o primeiro bebê sai, o outro sai com a mãozinha no calcanhar dele. E a parteira achou que aquilo era uma maldição. E ela disse, esse menino quer nascer na frente do outro, porque ele quer quer roubar o direito de primogenitura. O pai que fez, falou, então se ele nasceu desse jeito, eu vou colocar um nome nele que exemplifica o que ele é. Ele é um enganador. Ele é um suplantador. Ele é um desonesto. A palavra Jacó significa desonesto, significa enganador, significa suplantador. E esse nome cola na testa do menino e acarrega ele para sempre. Mas o primeiro filho que nasceu, Jacó disse, se o primeiro nasceu bem, então ele vai ter um nome bonito. E o nome dele vai ser Esaú, que significa viril, másculo, forte, corajoso. E você vai acompanhar a história e vai ver que Esaú se tornou caçador. Os homens daquela época eram homens semitas, viviam da terra. E quem vivia da terra sempre ia à caça para trazer comida para casa. Então o homem que saía para trazer uma caça era um homem apaixonado, era um homem abençoado, era um homem que as mulheres queriam porque sabia que ele era valente. E enquanto isso a Bíblia diz que Jacó ficava em casa debaixo da saia da mãe, onde a mãe ia e o menino atrás. Esaú seguia o pai. O pai é o chefe da família. O pai é o que dá o nome para a família. O pai é o patriarca. E o menino, Jacó, ao invés de seguir o pai, seguia a mãe, porque ele era rejeitado pelo pai.
E aqui começa a nossa história. Esse homem nasce com um nome ruim. No meio do caminho da vida dele, não é que ele encarnou aquilo que falavam dele. Chamavam ele de enganador. Chamavam ele do quê? A primeira oportunidade que ele teve, ele foi enganar o próprio pai, quem deu o nome para ele. De que jeito? Ele se vestiu de Esaú. Ele fez um guisado, uma caça, uma carne. O pai estava cego. Ele entrou dentro do quarto do pai e o pai disse: quem é? E ele disse: sou Esaú. E o pai disse: a voz está estranha, chega perto para eu tocar a sua mão. Porque a palavra Esaú, entre viril, ainda significa peludo. Então quando o pai sentiu que havia pelos, porque ele colocou uma roupa de pele de animais, o pai disse: a voz não é de Esaú, mas o corpo é. Ele roubou a bênção do irmão dele. Ele nasceu um homem normal, mas de tanto falarem que ele era enganador, ele absorveu aquilo e virou um enganador. Só que ele não queria ser um enganador. Quando o pai dele pergunta qual é o seu nome, ele diz que ele é Esaú. Pergunte por quê? Porque ele queria ser amado como Esaú era. Ele queria ser querido como Esaú era. Ele queria que o pai tivesse orgulho dele, como tinha de Esaú. E lá no fim da vida, porque por causa desse episódio ele é obrigado a fugir, quando ele já está velho, já é pai de 11 filhos, o 12º, Benjamim, não tinha nascido ainda. Jacó está no meio de uma montanha, num val chamado Val de Jaboque. É um buraco entre duas paredes de montanha. Passou a família, passou os animais, passou os empregados, e quando ele vai passando, tem um homem de branco parado lá. A Bíblia diz que ele olha para o homem de branco e ele se atraca com o homem de branco. E o homem de branco faz uma pergunta só para ele. Podia ter perguntado: de onde você vem? Podia ter perguntado: você é um homem rico? Você é daqui? Podia ter perguntado: você é casado? Tem filhos? Tantas perguntas. Mas o homem pergunta para ele: qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Aquele homem que está ali é o próprio Cristo. É Jesus em forma de anjo. Nós chamamos isso de teofania. Deus se materializando em forma de anjo. Jesus sabia o nome dele, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Então por que ele perguntou? Ele perguntou porque Jesus queria saber dele: quem você é? Você é Jacó ou é Esaú? O que você assume na sua vida? Quem que você se sente? Porque você nasceu Jacó, mas teve um dia na sua vida que você disse que era Esaú e queria vencer, e você venceu na vida. Você agora é rico, você tem família, então você pode chamar-se de Esaú, mas você nasceu um enganador. Quem você é? Ele disse: eu sou um enganador mesmo. Eu venci na vida, mas venci enganando. Eu não tenho paz, porque eu tenho tudo, mas não tenho paz. Tanto é que eu estou indo procurar meu irmão para pedir perdão antes de morrer. Aí Deus abre um sorriso e diz assim para ele: então eu vou te dizer qual é o seu nome verdadeiro. O nome que a sua família não te contou. O nome que você nunca absorveu. Você não é Jacó. Você também não é Esaú. No céu nós te conhecemos como Israel. Porque como príncipe você lutou com homens e com Deus. Você lutou a vida inteira para se estabelecer. Porque a pessoa que não tem oportunidade na vida, ela tem que acordar às 4 da manhã, tem que lutar contra a chuva, contra o sol, contra a família, contra o preconceito da sociedade, contra a pobreza, tem que encarar tudo. Então a gente luta a vida inteira. E o Senhor disse: você lutou com os homens e também lutou comigo nessa madrugada. E aí Deus me trouxe aqui nessa manhã para dizer que eu estou pregando aqui para um monte de gente que quando nasceu chamaram de Jacó e lutaram a vida inteira para se estabelecer. E o Senhor também me diz que um dia você disse: eu não sou Jacó, eu sou Esaú, eu tenho inveja dos outros, eu vou ser o que os outros são. E aí o Senhor me disse: não, Marco, hoje eu trouxe eles na igreja, porque essa igreja hoje é um Val de Jaboque. Eu não consigo entender como é que crentes ficam em silêncio num culto de manhã de domingo. Culto de manhã não é culto de gente normal. Culto de manhã é culto de gente revoltada, de gente que não aceita o estado de caos. Você está aqui em busca do seu milagre, e o Senhor me mandou te dizer que Ele já está aqui. Ele quer que você agarre Ele, se
Se atraque com ele, agarre ele, pastor. E se eu sair aleijado? Volta para casa aleijado, mas volta com o nome transformado. Volta com o nome transformado. Levante a mão direita para o céu comigo. Chacoalhe ela assim. Faça uma tomada disso, cinegrafista, que fica muito bonito no vídeo. Isso. Coloque a mão no ombro de quem está do seu lado agora e agarre essa criatura. Chacoalhe esse Jacó. Chacoalhe esse Esaú, mas com força. E diga para ele: Deus te trouxe aqui nesta manhã para isso. Sacode ele, para isso. Deus te trouxe aqui para sacudir você, porque você não é Jacó, porque você não é Esaú, você é um príncipe, você é uma princesa. Deus te trouxe aqui para sacudir a sua casa, a sua família, a sua semana, o seu ministério, o seu trabalho. E se tem alguém que acredita nisso, dá um grito para acordar o braço. Tome o seu assento agora. Diga para o seu irmão: aperte o cinto aí, porque nós vamos decolar. E quem não trouxe um lenço como eu, prepare a manga da camisa ou a ponta da gravata, porque nós vamos receber um batismo de quebrantamento aqui nesta manhã. Pastor Roberto, mude a música para mim. Na história de Jacó, eu vejo o maior problema da raça humana no século 21. Eu chamo de crise existencial. A crise existencial leva o ser humano à doença mais grave do século 21, chamada depressão. O que é a depressão? É uma tristeza profunda. Por que a tristeza profunda? Porque a pessoa não se encaixou na vida, porque ela se frustrou no meio do caminho, porque ela tentou demais e chegou uma hora que as suas forças não deram e ela recuou. Tudo isto vem por causa de crises internas. Quando o ser humano não se aceita, quando você acorda, olha para o espelho, a sua vontade é de quebrar o espelho. Quando você olha para tudo e começa a comparar a sua vida com a vida dos outros. Não, pastor, mas crente não faz isso não. Crente é ser humano. Obreiros da Bíblia fizeram isso. Quando tiver um tempinho, lê o Salmo 73, que é um dos salmos mais lindos da Bíblia, e você vai ver um crente em depressão. Você vai ver um crente deprimido, angustiado e frustrado. E ele conta para nós o salmo que aconteceu com ele. Ele diz assim: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que se escorregassem os meus passos. E ele explica o motivo: porque eu olhei para o ímpio e vi que nem na morte ele tem aperto. O dia que eu li esse salmo de Asaf, eu quero entender. Eu procurei em livros, eu fui para a internet, eu passei 4, 5 dias estudando, e eu tive uma crise de choro tão grande. Porque Asaf é um levita, Asaf é um sacerdote, é o maior salmista da Bíblia depois de Davi. Aliás, quem lê salmos de Asaf e não lê que foi ele que escreveu, pensa que foi Davi que escreveu. E o segundo maior salmista da Bíblia é aquele que compõe a música da inauguração do templo de Salomão. Lembra do capítulo 7 de 2 Crônicas? Quando a Bíblia diz: e o Senhor encheu a casa, e os sacerdotes não conseguiram ficar de pé, tamanha era a glória de Deus no santuário. Quem lembra disso? Por que foi que Deus desceu? Deus desceu porque Asaf compôs uma música que tirou Deus de cima da nuvem. O louvor foi tão profundo que Deus disse: eu não vou ouvir daqui não, eu vou entrar aí dentro da igreja, porque eu quero ouvir a música aí dentro. E quando Deus entrou com a sua comitiva de anjos, a Bíblia diz: e os sacerdotes não conseguiam ficar em pé, porque a glória de Deus havia enchido todo o santuário. A pergunta que eu fiz é: como é que um homem que compõe uma música que traz Deus para baixo, escreve o Salmo 73 dizendo que está quase desviado? A resposta está no próprio Salmo. O ímpio não tem aperto na sua morte. Eu descobri que Asaf era muito apaixonado pela família. Estamos na campanha da família. E depois da inauguração do templo de Salomão, onde Deus desceu, e quando ele foi saindo, todo mundo foi cumprimentando. Que música, que louvor, você arrebentou, Deus recebeu, você é o maior levita da terra, você é grande. É bom receber elogios, sim ou não? Só que quando terminou a inauguração, apóstolo,
Salomão e a comitiva dele dos ricos foram para as festas. As pessoas que foram naquele culto, naquele dia, e viram aquele louvor profundo, saíram dali e foram fazer churrasco, foram cantar, foram repartir a ceia. E Asaf é um levita, ele é um levita, não tinha casa. Levita não podia ter dinheiro, não podia ter fazenda, Brito. Levita não podia ter nada. Lembra de Josué, quando foi repartir a terra? Cada um ficou com um pedaço de terra, os levitas ficaram sem nada. Aí Josué tirou um testamento escrito por Moisés e disse assim: esse é especial para os levitas. Quando eu cito o testamento dos levitas, todo mundo fica feliz. Só que quando eu começo a explicar, cai uma tristeza. Porque olha o testamento para os levitas não têm terra, nem dinheiro, porque eu, o Senhor, sou a herança dos levitas. Bonito, não é? Diga, é bonito ou não é? Por isso você deu glória a Deus? Então, pergunte para mim, qual é a herança dos levitas, pastor? Depender de esmola, depender de oferta, depender daquilo que o povo leva para eles lá de oferta, e pegar um pouquinho do sacrifício para Deus, enfiar um garfo de 3 pontas numa panela e pegar um pedacinho de carne. O que vier é o que ele vai levar para casa. Os levitas moravam num acampamento, onde moravam no mesmo lugar avô, pai, filho. Alguns que viviam muito encontravam dentro da mesma casa o bisavô, o pai e o filho. Alguns que chegaram a viver demais encontraram dentro da mesma casa tataravô, bisavô, pai e filho. Cada um tinha um cantinho e se desdobravam, não havia cama, dormiam em cima de pele de animais. Naquele cantinho onde vivia a família de Asaf, ele tinha uma mulher doente, ele tinha filhos especiais. E o dia da inauguração do templo ele foi sozinho, porque a mulher ficou em casa doente com os filhos. E quando ele volta do culto, onde todo mundo cumprimentou, você arrasou, que culto tremendo. Todo mundo, ele vai passando pela cidade inteira, porque o santuário é no centro e os levitas moram num canto. Ele vai vendo as festas, as comitivas, o povo bebendo. Quando ele chega lá no arraial dos levitas, ele entra numa casa onde está todo mundo deitado nos cantinhos. Ele chega na cama onde está a esposa dele, que é um pano jogado no chão, e ela doente. Ele trouxe Deus para a terra, mas a esposa estava doente. Todo mundo deu glória a Deus, mas os filhos especiais estão doentes. 5 dias depois da inauguração do templo, o auge do ministério dele, o pai dele morre. E ele vai sepultar o pai. E não tem ninguém arrastando o caixão, porque ninguém é amigo de levita. E ele vai lá no lugar onde o avô foi enterrado, o bisavô foi enterrado. Tem que tirar os ossos e colocar os ossos lá dentro, colocar o féretro do pai. E quando ele vai saindo para espairecer, porque quem perde pai e mãe fica desnorteado, ao invés de voltar para casa, ele resolve andar por Israel. E ele assiste um outro cortejo fúnebre de um fazendeiro, de um homem rico. E ele vê as pessoas jogando pétalas de rosa, e ele vê os carros de boi acompanhando, e ele vê as pessoas cantando a pompa do enterro de um rico. Ele entra em casa e não aguenta. Ele fala: Deus, ou eu desabafo ou eu morro. E ele então escreve o salmo: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, faltou pouco para escorregar os meus passos. Eu quase te abandonei, porque eu vi que o ímpio nem na morte dele tem aperto. Meu pai te serviu a vida inteira e está jogado numa tumba com ossos. E o ímpio que não te serve está lá com uma carruagem linda. Não consigo ver isso. E ele continua dizendo: eles são arrogantes, os seus pescoços são cobertos com colares de ouro. Ele está reclamando no meio da rua antes de escrever o salmo. Ele fica tão desesperado que antes de ir para casa, imagina dizendo: se eu for para minha casa, eu vou desviar, vou abandonar o ministério. Então ele resolve ir para o único lugar onde ele sente paz, que é o santuário. Só que o santuário está vazio, não tem pompa agora. Mas como ele é sacerdote, ele tem a chave da porta da igreja. Aí ele abre a porta da igreja e entra lá dentro. E quando ele entra, ele começa a desabafar, assim como a gente faz. Ele grita, chora, e em certo momento o Espírito de Deus desce sobre ele, e ele começa a chorar e a se alegrar. E aí ele termina o salmo dizendo assim: eu fiquei triste até que eu entrei no santuário de Deus.
Porque quando eu entrei no teu santuário, eu entendi que a vida do ímpio pode parecer boa aqui, mas na eternidade é ruim. A minha não tem nada aqui, mas na eternidade está garantida. Somos seres humanos, passíveis de lutas, de tristezas, de angústias, de quedas, de desgraças. E às vezes não temos culpa daquilo que temos, da educação que tivemos. Eu sempre falo sobre isso. Alguém aqui pediu para nascer? Levante a mão se alguém pediu para nascer. Sério, você não pediu para estar aqui? Você não apareceu para sua mãe em sonho, para seu pai dizer assim, ó, eu quero nascer, dê um jeito aí, namora logo, porque eu quero ir para o mundo. Não, ninguém. Alguém pediu para nascer? Não. Então olhe para mim. Você não tem culpa de ser o que é. Uma coisa é você nascer numa família estruturada. Você conhecer o pai e a mãe. Dormir à noite. Antes disso, ver a vovó sentar do lado e contar uma historinha sobre João e Maria. Uma coisa é você estar numa família onde você tem 4 refeições por dia. Café da manhã, almoço, café da tarde e janta. Onde você no Natal recebe um presente, no aniversário outro presente, no dia das crianças outro presente. Outra coisa é você nascer no lixo. É você não conhecer pai, não conhecer mãe. É você ser criado pelos outros. É você ser violado, violentado por aqueles que deviam te proteger. É você ter como criança pedir esmola na rua. É você ir para a escola e na hora que a professora fala, cadê seu pai que não veio no dia da reunião dos pais? Você diz assim, eu não tenho pai. Cadê sua mãe? Eu não tenho mãe. Uma coisa é você morar numa casa grande, bonita, com tudo. E outra coisa é você morar na periferia, num lugar onde você tem que se guardar 10 vezes por dia. E aí quando esses 2 grupos de pessoas se convertem e vêm para a igreja, nós conseguimos ver a diferença. Aquele que teve uma família estruturada, obedece o pastor, respeita tudo. Aquele que não teve, é arredio por natureza. Porque a defesa dele é o ataque. Porque a vida toda roubaram ele. E a pessoa não se aceita. E a pessoa não aceita os outros. Não é que ela é ruim. É porque ela cresceu assim. Freud, o maior psicanalista da história, aliás, o homem que inventa a tal da psicologia, austríaco, ele disse assim, tudo que uma criança vê, ouve e sente de 0 a 7 anos, e depois de 7 a 12, vai fazer parte dela para o resto da vida. Eu estou vendo tanta gente chorar aqui. Forte. É Jesus te colocando num centro cirúrgico da alma. Por quê, pastor? Porque ainda tem uma casca na ferida. E a ferida tem que cicatrizar. Ela não está morta. De vez em quando você esbarra nela, ela sangra. O Senhor te trouxe aqui nessa manhã para te dizer, meu filho, minha filha, se você ficar olhando para o passado, você nunca vai ter futuro. Se você ficar imaginando que deveria ter sido assim ou assado, se você não perdoar, ai meu Deus, se você não perdoar o pai, se você não perdoar a mãe, se você não perdoar aquele maldito primo, aquele tio, se você não perdoar os teus cuidadores, se você não perdoar as pessoas que te roubaram, que te machucaram, que te traíram, você vai ficar a vida inteira à mercê da mágoa. E a mágoa é um demônio, ela começa a te comer por dentro, até te jogar numa cama e você não se levantar mais. Começa como doença, extrapola a carne e vai para o espírito, porque a depressão começa no corpo, mas ela vai para a alma. E eu conheço na magia negra 2 demônios que se aproveitam da depressão. Um é Maria Mulambo. Por quê? Porque toda pessoa que entra em depressão, a primeira coisa que ela faz é se afastar. Ela se silencia. Daqui a pouco ela perde a vontade de tomar banho, perde a vontade de se cuidar. Já visitou alguém com depressão? Você entra no quarto, o quarto está catingando. A mulher que tem 30 anos está com cara de 60. Ela não acredita em mais nada. O olhar fica perdido. É um olhar para o infinito. Maria Mulambo vai no ouvido e diz assim, você não presta para viver, para de se cuidar, você não tem nada na vida. E quando Maria Mulambo faz o trabalho dela, ela pega e entrega para Exu Caveira.
o príncipe do cemitério, o líder da morte. E Exu Caveira vai no outro ouvido e diz assim: por que você não se mata? Por que você não toma um remédio, um veneno de rato? Por que você não se atira na frente de um caminhão? Por que você não pula de cima de uma ponte? Por que você não faz isso, não faz aquilo? E a pessoa vai ao delírio até se suicidar. E isso acontece com crentes também. Esse ano, no início do ano e no fim do ano passado, tivemos um surto no Brasil de suicídio de pastores. Se uma ovelha se suicidar já choca, imagina um pastor. E todo mundo diz assim: porque não estava com a vida no altar. Os crentes com a língua do tamanho da gravata do apóstolo Rodrigo. Não estava com a vida no altar, devia estar com um pecado escondido, não sei o que tem. Ô infeliz, quem é você para julgar o seu irmão? Quem é você para tocar no ungido de Deus? Quem é você? Você esteve no lugar dele? Você acha que pedir a morte é só para crente que está em pecado? Volta no tempo comigo e entra numa caverna. Sentado num canto no escuro tem um homem que um dia antes matou com as mãos 850 profetas de Baal. Na verdade, 450 de Baal e 400 de Azera. Em nome do Senhor ele orou e caiu fogo do céu. Lambeu a água, lambeu a madeira, lambeu a terra e queimou os sacrifícios. Um homem de prodígios e sinais. Fez um milagre extraordinário. Todo mundo sai dizendo: meu Deus, esse homem é o terror. Esse homem é a voz de Deus, é o fantasma, é o reflexo de Deus na terra. Quando ele ficou sozinho, chegou um mensageiro do diabo e disse assim: Jezabel mandou dizer que vai te matar. Ele matou 850 e bastou uma pessoa para tirar a paz dele. Ele se trancou numa caverna. Quer ouvir a oração dele? Você não se escandaliza? Me mata. Me mata. Me tira desse mundo. Me explica isso. Um homem que ontem estava fazendo milagres e agora quer morrer. Todos nós passamos por isso. E se você diz: mas é porque esse homem é fraco, então me explica o que aconteceu com o seu Jesus. Na noite em que foi traído, quando ele entrou no jardim do Getsêmani e disse: se possível for, passa de mim este cálice. Porventura ele não está dizendo: Deus, tem outro jeito que não seja a cruz? Tem outro jeito, porque eu não estou aguentando, eu estou sentindo a pressão, eu não vou aguentar. Ele é Deus, não é homem, é Deus. Está quase abandonando tudo. Que Deus nesta manhã mude a sua história. Que aconteça com você o que aconteceu com Jesus no Getsêmani. Pergunte o quê? Depois de dizer: se for possível, passa de mim este cálice, tem uma vírgula. Ô vírgula abençoada. Colocamos uma vírgula numa frase para a gente parar para respirar. Senão a frase fica sem sentido. E quando a gente respira, o cérebro oxigena. Quando o cérebro oxigena, a gente para e começa a ver com outros olhos. Quando ele respirou, o medo foi embora. E ele, como é Deus, deu uma espiadinha além da cruz. A cruz está aqui, ele só está vendo ela e ele está com medo dela. Agora ele olha assim, ou assim. Pergunte para mim: o que ele viu, pastor? Você. Ele viu você. E como ele viu você chorando aqui nesta manhã, desesperado, ele diz: Pai, por ela, por ele, eu vou. Todavia, seja feita a sua vontade e não a minha. E ele se levanta e começa a dizer: a carne é fraca, mas o espírito está forte. Deus te trouxe nessa manhã para eu te dizer esta palavra: quem te chamou de Jacó não te conhecia. Quem colocou o nome de enganador, suplantador, não te conhecia. Pai e mãe, olhe para mim, pai e mãe não são nossos donos. Pai e mãe são mordomos.
O que é um mordomo? Uma pessoa investida de autoridade que cuida de algo de outra pessoa. Eu e você não pertencemos aos pais, pertencemos a Deus. Você nunca leu o profeta Isaías gritando: pode aquela que amamenta o seu filho se esquecer dele, mas eu, Senhor, não te esqueço jamais. Davi escreveu ainda que o teu pai e tua mãe te abandonem, eu, Senhor, te adoto por meu filho e te chamo pelo nome e te digo: tu és meu. Quem aqui se sente filho de Deus? Então reage, pelo amor de Deus. Reage. Você não é o que falam de você. Você não é Jacó. Você não é Jacó. Foi só um nome maldito que te deram. Ah, se pais e mães conhecessem a autoridade da palavra. Pai e mãe não falaria besteira para os filhos. Eu sei que na hora da raiva a gente perde a cabeça. Eu já perdi a cabeça, mas tive a humildade de chegar nas minhas filhas e falar assim: perdoa, papai, eu estava de cabeça quente. Você não é o que eu disse. Minha mãe tem 4 irmãs e um irmão. São em 6. Quando a minha avó morreu, meu avô era cachaceiro, abandonou as crianças. Cada uma foi para um lugar e elas tiveram que pedir esmola na rua para se sustentar. Minha mãe, com 13 anos, conhece o homem que foi o meu pai. Viu uma menina bonita de 13 anos, alugou um cômodo para ela e colocou ela lá dentro. E ela se tornou concubina dele, com 13 anos. Eu venho nascer quando ela está com 17. E ela junta as irmãs e o irmão que estava para fora. E mais tarde meu avô adoece. E ela vai buscar ele e põe ele dentro do cômodo. Então estão os filhos do meu avô, só que ele nunca parou de beber. E um dia meu avô bebeu tanto, e ele chegou em casa e começou a espancar as crianças. E aí todas se revoltaram e pularam em cima dele. Tudo pequeno, uma escadinha. E amarraram meu avô no chão. Os vizinhos vieram e falaram: o que é isso? Aí minha mãe, que era mais velha, disse: meu pai está querendo matar todo mundo. E quando meu avô passou aquele negócio, ele voltou em si. E contaram para ele que ele foi humilhado porque os vizinhos viram. Meu avô chamou todas as crianças, minha mãe com 14 para 15 e os outros, botou todos sentadinhos e disse assim: você vai ser prostituta, você será uma vagabunda, você, moleque, vai ser pior do que eu. E falou para um por um o destino deles. Quer o resultado? Das 5 mulheres da família, só 2 casaram. Não, 3 casaram. As que casaram foram obrigadas a largar porque apanhavam do marido. Uma voltou com o ex-marido e vive amaziada com ele, porque ela casou com ele de novo. É casar, desce um demônio e ele começa a quebrar a casa. Divorciou 2 vezes do mesmo homem e hoje mora com ele. Divorciada, casada não. O meu tio bebe mais que meu avô bebia. Todas as mulheres não têm paz no relacionamento afetivo com homem nenhum. Maldição. Palavra de pai e mãe tem poder, mas tem poder limitado. O poder da maldição vai até a cruz brilhar. Carta aos Gálatas: toda maldição foi crucificada na cruz. Está entendendo? O que o seu pai, sua mãe, seus amigos, seu patrão, seu marido, sua esposa disseram não é o fim. Mas se você absorver as palavras deles, você vai ser exatamente aquilo. Eu vou dar um dado aqui agora que é para deixar todo mundo preocupado. Freud, aquele moço que eu disse, bispa, ele disse que uma criança normal, ela ouve de 0 a 7 anos 50.000 vezes a palavra não. Quem já foi pai e mãe aqui? Lembra? Em 7 anos você falou para o seu filhinho, para a sua filhinha, no mínimo 50.000 vezes: não, não pode, não pode, não pode, não faz, não vai, não, não, não. Esses nãos limitam a criança e ensinam a ela o caminho.
Isso põe limite. Mas eu disse que Freud fala de crianças normais. Quem diz que filho de crente é normal? Filho de crente não é normal. Filho de crente escuta entre 0 e 7 anos mais de 100.000 vezes a palavra não, por ser crente. Porque o filho do crente é perseguido. Se for filho de pastor, chega a 150.000 vezes a palavra não. Quer o resultado? Pergunte, quero. Vai em uma prisão hoje, pegue 100 presos aleatoriamente, faça um censo e pergunte onde eles nasceram. A cada 100, de 70 a 80 são filhos de crente. Quer pior? Todos os filhos normais, de seres humanos normais, seja rico ou seja pobre, a estimativa é que até 30, 40% deles cheguem à universidade. Esse número do nosso meio cai para 2%. Porque filhos de crente não estudam. A culpa é nossa. A gente olha para os nossos filhos e não vê nada neles. Sua filha não está aqui hoje e não se sinta tão culpada, mas devido ao seu tratamento com ela, devido ao seu tratamento com ele. Não, pastor, eles chegaram em casa essa noite bêbado, drogado, e a senhora fez o quê? Gritou, discutiu com eles? Posso te ensinar um segredo? No próximo dia que ele chegar bêbado, chegar drogado, dá um abraço nele e pergunta se ele está com fome. E vai lá para o fogão às 5, 6 da manhã e faz um miojo para ele. Chega na sua filha, dá um abraço nela e diz assim: filha, está precisando de alguma coisa? Não pergunta o que ela fez, nem com quem ela teve, porque não é isso que ela quer ouvir. Ela está cansada de ouvir que ela não vale nada, porque ela sabe que não vale nada, e agora está pior, porque de tanta senhora falar, ela não vale nada mesmo. Resgate a sua família. Espere ele e ela dormir. Vai no quarto, estende a mão sobre a cama e use a autoridade. Se eu amaldiçoei, pai, eu quebro a maldição e eu abençoo meu filho. A minha filha será uma grande mulher. O meu filho será pastor ainda, do lado do apóstolo Rodrigo Salgado. A nossa família será uma bênção. E viva para ver o milagre acontecer. Porque o diabo só tem poder sobre a nossa família se nós dermos a ele. É a nossa boca que entrega a nossa família para ele. Está tudo ruim, o diabo diz: está tudo ruim mesmo, que agora eu vou entrar aí dentro. Aqui não, você tem que falar igual a mulher da Bíblia. A mulher está andando na rua e alguém diz: como vai a vida, mulher? Vai tudo bem. Ei, mas tem um filho morto no segundo andar da casa. Filho morto, filho nas drogas, marido nas drogas, filha na prostituição. Como é que tá? Vai tudo bem. Daqui a pouco alguém diz assim: mas como é que tá a família? O marido está na cachaça, a filha está nas drogas, o filho também. O filho está morto, mas a mulher diz: na minha casa vai tudo bem. Não dê ousadia ao diabo nesta manhã. Sua filha, seu filho não é Jacó. Sua filha e o seu filho são príncipes, são princesas. E eu profetizo que haverá um avivamento neste dia de domingo ainda. Deus te dará um sinal antes da meia-noite. Anote o que eu estou dizendo. Você vai receber uma mensagem do seu filho, da sua filha. O efeito da oração, das lágrimas que estão caindo aqui, já está acontecendo. Eu ouço barulho de espadas acima do teto dessa igreja. Anjos e demônios estão travando um duelo aqui. Eu já sei de quem é a vitória. É a vitória nossa. Alguém acredita nisso? Então reage, se fortalece. Você não é o que as pessoas dizem que você é. Seus filhos não são o que as pessoas dizem que é. E você também não é o que você pensa que é. Você não precisa invejar ninguém. Não precisa armar uma armadilha para o outro cair para você se dar bem. Não é necessário isso. Pergunte por que não. Porque a porta que Deus abriu para mim, na minha vida, Brito, é bênção.
Se outra pessoa entrar pelo mesmo caminho, vira maldição para ela. Tem exemplo na Bíblia. Deus abriu o mar para Israel passar. Para quem passar? Morreu algum judeu no mar? Por quê? Porque a porta Deus abriu para eles. Atrás vem Faraó, querendo entrar na mesma porta. Até entrou, mas não chegou no final. Porque a porta Deus abriu para você, para você, para você, para você. O que Deus deu para você, dá para nascer um homem na terra que tire, dá para nascer um demônio no inferno que te derrote, dá para nascer um anjo no céu que te tire. Porque o que Deus deu para você é seu. Abre a mão pela fé e diz: o que Deus me deu, agarra, fecha e diz: é meu. Põe no coração, tranca, engole a chave, porque o diabo não vai mais fazer firula na sua história. Você não precisa ter inveja de nada nem de ninguém. Aliás, assim diz o Senhor. Vou profetizar. Os outros é que vão começar a te olhar e dizer: o que aconteceu? Amanhã, quando você entrar no seu trabalho, as pessoas vão olhar para você e vão dizer assim: o que aconteceu ontem? Mas por quê? Mas você viu algum passarinho verde? Você está diferente, está mais inteiro, nem o ombro está caído mais, está mais bonita, você emagreceu. O que aconteceu? Você vai dizer assim: não foi passarinho verde não, foi uma pombinha de fogo que eu vi lá na igreja do Brás. Foi o Espírito Santo que entrou e mudou a minha história para sempre. Alguém acredita nisso? Então não dá um grito agora, não, dá um berro. Dá um berro de glória a Deus. Eu venho de família muito humilde, né? E tem uma história que eu amo contar. Eu era em Graxate, Salgado, e tinha um vizinho lá do nosso bairro que era um homem rico. Ele era muito bondoso, ele gostava da minha família. E aí todo sábado eu ia lá engraxar os 14 pares de sapato que ele tinha. Mas todo sábado não dava para ele usar o sapato até a semana da frente. Eu dizia: doutor, esse aqui está engraxado. Ele falou assim: engraxa, rapaz, senão não tem como te pagar. Bondoso ele era, muito querido. E um dia estava família, né? Até os bondosos tem hora que perde a estribeira. E eu estava lá no cantinho engraxando o sapato, sentado na minha caixinha. Eu muito esperto, né? As anteninhas de vinil ligadas, né? Toque, toque, toque. E ele sentou lá perto com a família, que estava muito quente. A empregada colocou a comida, né? Aí o menino dele começou: não como isso, não como isso, não como isso. O pai dele ficou com a raiva, catou ele pela orelha e disse assim: moleque, aprende a respeitar a comida. Nós temos de tudo e você está esnobando. Você está vendo aquele menino sentado ali, ó? E eu abaixei a cabeça e continuei engraxando o sapato. Ele não tem pai. A mãe dele é lavadeira, e na família dele, em 2 cômodos, eles moram em 12 pessoas. E todo mundo trabalha na roça. O futuro dele é ser um trombadinha, porque não tem estrutura. E ele está trabalhando para levar comida para ele. E você está esnobando a comida. Eu sei que ele não falou por mal, mas eu saí dali com o coração apertadinho. Me tranquei na nossa casa. E quando a minha mãe chegou lá pelas 2 da tarde, eu corri, abracei ela, chorando. E eu me sacudi. Ela falou: você está chorando por quê, menino? Eu disse: mãe, eu vou ser trombadinha quando eu crescer. E ela falou: por que você está falando isso? Eu falei: porque o doutor falou lá e eu contei a história. Minha mãe olhou para mim e disse assim: pare de chorar, menino. Pobreza não é defeito não, meu filho. Pobreza não vai te levar para o crime não. O que leva o homem para o crime é o caráter dele. Ser pobre não é defeito, mas ser vagabundo é. Ela levantou meu queixo, tirou a lágrima do meu olho. Minha mãe não sabe ler nem escrever, filosofia de vida, né? Ela disse para mim: você vai ser o que você quiser ser. Aquilo entrou aqui dentro. Nunca mais outra palavra entrou na minha vida. Não teve gente falando que eu era pobre, que eu era isso, que eu era aquilo. Nada que as pessoas falaram colou mais em mim, porque eu sabia o que eu seria no futuro. Eu ia ser alguém na vida. Um dia eu estava num programa de televisão me entrevistando e disse assim: se o senhor não fosse pastor, o senhor acha que o senhor se daria bem assim em qualquer lugar da vida? Eu disse: se eu fosse engraxate até hoje, eu ia ser o maior engraxate do mundo. Se eu fosse lavar a casa, eu ia ser o maior lavador de casa do mundo. No que eu entrar, eu ia ser o melhor. Por quê?
Porque eu escolhi ser melhor. Eu escolhi vencer na vida. Passou o tempo, um dia eu estou no aeroporto de Ribeirão Preto, de terno, gravata, tem um senhor de cabelos grisalhos me olhando, ele não aguentou, disse: eu te conheço de algum lugar? Eu disse: o senhor já deve ter me visto na televisão. Ele disse: não, mas eu também, mas eu acho que eu te conheço de outro lugar. Eu disse: qual o nome do senhor? E ele falou, e eu abri um sorriso e disse: o senhor me conhece sim, eu sou aquele menino. Que menino? O menino que o senhor ajudou muito. Eu te ajudei como? Você estudou? Eu falei: estudei. O senhor fez faculdade? Fiz. Eu te ajudei com bolsa, porque eu ajudei alguns. Eu falei: não, não foi assim que o senhor me ajudou, não. Eu te ajudei de que jeito? O senhor me ajudou quando o senhor disse que eu ia ser um trombadinha. Ele tomou um susto e disse: eu nunca disse isso, disse. Eu falei: o senhor não está lembrando de mim? Eu sou o filho da dona Lúcia. Eu sou o menino que engraxava os seus pares de sapato. Aí ele me olhou de baixo para cima e disse: você virou um homem. E um homem bem sucedido. E ele disse: me desculpa ter te chamado. Eu falei: não, não desculpo não, eu estou te agradecendo. Porque se não fosse aquilo, eu não sabia que eu podia traçar o meu destino. Eu não era o que o Senhor falou que eu seria. Eu sou o que Deus disse que eu seria. Acredita nisso? Então põe isso dentro da sua alma. Para de sentir pena de si mesmo. Para de ficar falando tudo no diminutivo. A teologia do derrotado, conhece? Eu sou pequenininho, moro numa casinha, tenho uma mulherzinha, um filhinho, um cachorrinho. Vou naquela igreja do apóstolozinho, que tem um programinha numa rádiozinha. Para! Você determina o seu futuro. Com Deus no caminho, você sozinho não é nada. Você sozinho e os exércitos do mundo contra você, você está frito. Mas se você pegar na mão de Deus, você e Deus são maioria. Vou repetir: você e Deus são maiores do que o governo, são maiores do que as perseguições, do que a miséria, do que a pobreza. Porque Deus é o dono do céu e é o dono da terra. Quem crê nisso, reage, reage, reage. Agora também, depois que Deus te levantar, pega leve. Abaixa a bola. Não queira fazer com os outros o que fizeram com você. Nunca se esqueça das suas raízes. As pessoas perguntam para mim: como é que o senhor prega há tanto tempo, há tantos anos? Já aconteceu de tudo e o senhor permanece? Eu falo: simples. Porque eu tenho um segredo comigo. Segredo que de vez em quando eu até esqueço. Aí vem Deus e puxa a minha orelha. Um dia desse eu estava na ONU, Rodrigo. Fui representar o Brasil numa resolução sobre Israel. E eu saí irado porque o nosso embaixador votou contra Israel. Aí eu saí da ONU, lá nos Estados Unidos, em Nova York. Na porta da ONU estava o carro da embaixada me esperando. Eu dispensei o motorista, eu disse: me dá licença que eu estou com raiva. Saí andando na 45ª Avenida. Fui até Manhattan. Aí, de repente eu me deslumbrei. Passou aquele momento, comecei a olhar para tudo aquilo. Eu falei: meu Deus, onde eu cheguei? Olha onde eu estou, na ONU. Estou andando em Manhattan. E eu ouvi um grito. O grito disse assim: ô cortador de cana. E eu parei, olhei para trás. Quando eu olhei, não tinha ninguém. Me subiu um arrepio no corpo inteiro. Eu achei uma árvore, cheguei perto da árvore, fiquei de frente para ela, porque eu conheço a voz do meu Deus. Fechei meu olho e disse: fala, Senhor. E o Senhor falou comigo de novo: e aí, cortador de cana, como é que tá? Eu falei: tá tudo bem. Tá feliz, cortador de cana? 3 vezes cortador de cana. Eu falei: tô feliz. Eu falei: mas por que o senhor está me chamando de cortador de cana? Para você nunca esquecer de onde eu te tirei. Para você nunca esquecer que o que está sobre você não é inteligência humana, é a minha glória, é a minha bênção. Porque pelos homens você seria trombadinha, pela sua própria mamãe você teria sido abortado no início da sua vida, porque ninguém acreditou em você. A igreja que você nasceu não acreditaram em você, nunca queriam te consagrar a pastor, não tinham te dado oportunidade. Fui eu que acreditei em você, fui eu. Você não é Jacó, você não é o que você está pensando, você não é o bom não, você não é o cara não, você não é o cara. Eu sou o cara, eu sou o eterno, eu trabalho na sua vida, eu construo a sua história. Eu vou encerrar aqui e dizer que no fim da vida
O que restou para Jacó foi uma angústia tão grande. Porque o dia que ele chegou perto do pai dele, o pai dele disse assim: quem é? Eu disse: eu sou Esaú. E aqui tem um segredo. Acho que só o Rodrigo pode pregar isso aqui, ou o Alexandre, que eu sou meio fraquinha. Mas eu fiquei pensando, pastor Ismael, será que um pai confunde um filho pela voz? Já Isaac está cego. Aí entra o filho e diz: pai, está aqui a comida. E o pai diz: quem está aí? Diz: sou Esaú. Mas a voz não é de Esaú, não. Chega aqui perto. Estou chegando, meu pai. Estende a sua mão, porque Esaú era peludo e Jacó está usando uma roupa de pelo de animais. E ele estende a mão e o pai toca e sente pelo. Ei, dá para confundir pelo de gente com pelo de animal? Já pensou nisso, não? O pai sabia que era Jacó. O pai não se confundiu, não. O pai deve ter negociado com a mãe de noite, porque mulher tem um coração do marido. E a mulher deve ter dito: meu filho, você vai morrer. E você deixou um filho grande na terra, que é Esaú, mas Jacó, teu filho, vai terminar a vida como um Zé Ninguém. E Deus te deu ele também. Eu acredito que Isaac se arrependeu. E quando escutou o menino falar assim: eu sou Esaú, ele disse: chega aqui, deixa eu tocar na sua pele, para ver se ele tinha feito tudo direitinho. É, você é Esaú mesmo, vem cá, Esaú, deixa eu te abençoar. Ele não abençoou errado, não. Ele sabia que Esaú estava preparado emocionalmente para vencer na vida, porque teve carinho, teve tudo. Jacó não teve nada. E o pai sabia que aquela palavra podia mudar a vida dele para sempre. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando ver você na bênção, ó, vão se arrepender. Vão estar entre a plateia e você no palco. Vão olhar e ver Jesus brilhando em você. E quem sabe no seu coração você vai dizer: meu Deus, como vale a pena a gente ser fiel. Na verdade, aquela prova só tinha um gosto amargo, mas a vitória hoje tem sabor de mel. Jacó saiu correndo aquela noite, porque o irmão ia matar ele. A Bíblia diz que ele saiu correndo tão rápido que não deu tempo de pegar nada. Ele saiu sem comida, sem nada. Ele subiu para o alto de uma montanha. E quando chega de madrugada, ele tem que dormir. Quem é que dorme tendo cometido um crime desse? Mas olha que interessante, a Bíblia diz que ele vai e coloca uma pedra por travesseiro. Já dormiu em pedra? Quem é que consegue dormir em pedra? Aqui dá outra pregação de mais umas 3 horas. Estou dando para vocês aqui só galinhos para vocês criarem depois. Ele dormiu, meu bispo, numa pedra. Era para ter um pesadelo, sim ou não? E a Bíblia diz que quando ele dorme, o céu se abre e desce uma escada do céu. E agora vem a parte mais difícil de interpretar. A Bíblia diz: a escada vem do céu e os anjos subiam e desciam. Pastor, o que é difícil? A escada desce, mas o anjo sobe. Quando a escada desce, o anjo tem que descer com a escada. Mas não, a Bíblia diz: e os anjos subiam e desciam. Pergunte por quê? Porque os anjos estavam do lado dele a vida toda. Os anjos estavam do lado dele a vida toda. O anjo que ficou do lado dele a vida inteira, naquele dia quando a escada desceu, ele subiu e ouviu Deus dizer assim: agora a bênção está sobre ele. Agora você desce para proteger, não Jacó, nem Esaú. Você vai proteger um príncipe agora. Guarda ele, porque eu vou forjar ele para nascer a maior nação do mundo. E lá no Val de Jaboque vem Deus de novo. Vamos ver se você entendeu quem você é. Você é o quê? Eu sou um enganador mesmo. Não é não. Você é um príncipe. O seu passado tem que ficar lá no passado. O seu passado não pode interferir no seu futuro. Uma vez me disseram assim: pastor, quando alguém passa por uma tragédia,
a vida continua. Eu já enterrei um filho. Eu já tive meu nome no Jornal Nacional umas trocentas vezes sob acusações. Quando vem a tragédia, é automático a gente falar, acabou tudo. Mas essa história de que a vida continua é verdade. A vida continua. O marido foi embora, vai ficar se sentindo o quê? Rejeitada, humilhada? Vai deixar de se arrumar, se pintar, colocar uma roupa bonita? Perdeu o emprego, vai ficar chorando as pitangas? Pelo amor de Deus, acredita em você. Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas. Não há assim, coisas boas concorrem para quem ama a Deus. São todas, as ruins e as boas. O que importa é você filtrar tudo isso, levantar nessa manhã, sacudir a poeira e dar a volta por cima. E quem viver verá, para ver o Jacó virar príncipe. Quem viver verá, para esse ano ainda te encontrar e dizer assim, sua vida está mudada, hein? O que aconteceu? Foi a Rinodê? Foi o que? Foi aquele negócio que o Silvio Santos vende, o título de capitalização. Você vai dizer, não, é que eu descobri quem eu sou. Se você não acreditar em você, ninguém vai acreditar. Você crê nisso? Fica de pé comigo.